Bom, nesse vídeo aqui vamos falar sobre matrix. Lembrando, aqui eu estou usando um offline de uma Digico SD8 Core 2 929, caso alguém estranhe a aparência em relação a 760 Core 1. Então, inicialmente, nesse vídeo eu vou falar somente sobre o matrix em si. Na sequência eu vou fazer outros vídeos dando exemplos de uso do matrix, certo? Então, essa é a tela do matrix. Para entender ela, é simples, é que é diferente do que a gente está acostumado normalmente. Então aqui, ó, na horizontal, eu tenho os meus inputs de matrix, certo? Onde eu estou passando o mouse aqui. No caso da SD8 aqui, tenho 16. E na vertical, referente aos meus outputs, ou seja, eu mixo esses 16 inputs individualmente para cada 16 outputs de matrix, certo? Então, como é que eu determino um input? Clico aqui em cima, ele me dá a opção de input do matrix 1, input do matrix 1. Então, o que pode ser esse input? Qualquer coisa. Tanto os meus osciladores, pink noise, volta de gráfico, volta de efeito. No caso aqui não está aparecendo nada, porque eu não tenho nenhum efeito insertado ainda. Direct out de canal, saída de grupo, saída de auxiliar, saída de algum matrix out, saída dos meus solos, qualquer input local, qualquer input de rack, MAD ou qualquer outra placa ou expansão, octocore, qualquer coisa que tiver aqui pode ser o input do meu matrix. Mas aqui embaixo eu tenho a opção de copiar os parâmetros de input de qualquer outro matrix que eu já tenho aqui, basicamente como copiar mix de auxiliar, porém ele copia os parâmetros aqui do matrix para o matrix selecionado. Opção de Save para Snapshot e Presets. Lembrando que presets, toda vez que eu salvo, ele salva todos os parâmetros, e esse scope aqui vale para recall. Então, dentro dos presets de matrix, eu tenho os parâmetros de sends, que seriam as mandadas aqui, e o roteamento de input. Só eu definir quando eu for loadar algum preset. Voltando aqui para a tela, eu tenho um all safe, ou seja, meu matrix inteiro, meu setup inteiro de matrix fica em safe do snapshot. Opção de preset, como eu mostrei. Aqui na parte de seleção, como é que funciona? Eu tenho a opção em single, significa o quê? Ele seleciona apenas um encoder de cada vez, para eu fazer a mix, certo? Toda vez que eu tiver alguém selecionado, o meu clear acende aqui para eu limpar a seleção. Tem a opção de all, ou seja, tudo que eu fizer equivale para todos, de uma vez só, certo? E se eu não tiver nada selecionado, ele vai somando. Então eu seleciono os que eu quero editar, posso mexer no meu encoder, que seria o meu touch and turn global, que fica aqui na lateral da mesa, tanto o botão quanto o encoder. Ou posso vir aqui e digitar um valor específico. Por exemplo, eu quero todos esses em 0 dB. Pronto, já foi. Terminei minha seleção, limpo, certo? E onde eu visualizo os meus outs de matrix? No seu layer, certo? Em default eles já vão vir aqui no layer central, certo? Então, neles eu tenho as mesmas opções que eu tenho em grupos, em auxiliar. Tenho um merge input para definir um input além daquela mix que eu estou mandando aqui diretamente no matrix. Ligar um tom para identificar esse matrix. Delay, simulador de válvula, os saves, copiar, colar, presets.
direcionar ele para qual solo, tá? Filtros, inserts, equalizadores dinâmicos. Posso configurar por aqui para esse matrix ser uma mandada de efeito. Clico aqui e inserto um efeito já. Ele já cria e já roteia esse matrix como Alt Pro efeito. E é isso, só lembrando, os meus matrix são sempre mono. Aí eu posso gerar algum matrix estéreo gangueando eles, certo? Gangueio e faço a mix em estéreo lá na minha página de matrix. Mas aqui os meus outs estão linkados, então ele passa a funcionar como se fosse estéreo. Nos próximos vídeos eu vou mostrar alguns exemplos de uso do matrix, tá? Uso comum para PA, uso comum para monitor, algumas dicas para comunicações e algumas situações diversas, certo?